Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Boker Tov, que o Sagrado te abençoe no dia de hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Radassa. É uma honra ter você aqui conosco, seja no nosso canal da AIN ou lá no nosso site, né? Que está aqui já o link para vocês e também tem na descrição. Bom, hoje a gente vai estar meditando num Shem muito interessante que está aqui, ó, em Tehilá, Bessorá e Yehoshua, conhecido popularmente como Marcos, capítulo 2, versículo 35, que diz assim: E vendo Yehoshua a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. A gente sempre, antes de começar, né, a nossa meditação, a gente, obviamente, faz a citação do Passuk, né, do versículo do dia, e automaticamente a gente sempre solicita que você acesse o nosso site e veja o estudo completo desse Shem, né, desse nome, para que você possa, literalmente, ampliar o seu conhecimento. Bom, você também já sabe que nós estamos nesse mês um mês de preparação e automaticamente já um mês de comemoração pelo meu aniversário, que se assim o Sagrado permitir, será no próximo dia 24. Então nós estamos dando acesso às pessoas que querem ter um conhecimento mais profundo das Escrituras, querem ter uma vida prática de espiritualidade. Então nós estamos dando a você acesso à nossa área de membros na parte de Talmidim, na parte de discípulos, onde você de fato vai aprender ou vai melhorar, né, o seu nível de discipulado e também na condição de discípulo de Yehoshua dentro da AIN. Então será uma honra se você quiser se tornar discípulo do Mashiach dentro da AIN, tá? Bom, outra coisa que eu vou pedir para vocês antes de entrar nessa ministração é que você já clique aí para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e vamos levar, né? Vamos propagar as escrituras, vamos propagar a palavra do Criador. Bom, esse Shem de hoje, ele é o Shem Malki, tá? E você já vai estar vendo aí na tela. Deixa eu só já mencionar aqui para você já ter conhecimento. O Malki é Men, Lamed, Kaf e Yud, tá? Men, Lamed, Kaf e Yud. Bom, a gente viu agora nesse Passuk, eu achei ele extremamente... O Eterno me deu um insight agora, que eu sempre, obviamente, peço que ele me dê uma palavra que possa ser direcionada para você e automaticamente para mim também. E o Passuk de hoje, ele fala uma coisa, tem algumas coisas muito interessantes que a gente precisa esmiuçar, tá? Então, olha só, a primeira coisa que a gente vê aqui é que diz que Yehoshua viu a fé deles, sabe? Então, olha só, então tem mais de uma pessoa implicada aqui, tem pelo menos duas pessoas aqui nesse texto, porque ele fala, viu a fé, na verdade 3 pessoas, né? Ele vê a fé deles, também podemos falar de 2, mas vendo a fé deles, disse ao paralítico. Então a gente tem um grupo aqui e uma pessoa aqui. Então Yehoshua vê a fé dessas pessoas que estão aqui e então ele se direciona, ele se dirige a esse que está aqui. Bom, primeira coisa que a gente precisa compreender é dentro do contexto bíblico, tá? Dentro do contexto original, porque assim, tudo que a gente precisa entender o significado, a gente vai na própria escritura que ela nos diz. Então, o que é fé? Se eu te perguntar o que é fé, automaticamente, vamos imaginar que somos 10, só para a gente ficar interessante. E se eu disser assim para você, olha, não pode citar Hebreus 1, tá? 1 e 2. Não pode citar Hebreus. Então, o que é fé para você? Cada um de nós vai dar vai conceituar fé de uma forma. Por exemplo, quando eu estava em missões no Paraguai, o Eterno me fez entender o que é fé. E se você me pedir para citar Hebreus 11 de cabeça, eu realmente não sei citar Hebreus 11 de cabeça. 11:1, tá? A fé é o firme fundamento, eu não sei citar. Eu sempre vou confundir. Agora, se você me perguntar qual é o meu conceito de fé, eu vou dizer para você o seguinte, olha, fé para mim é eu colocar o pé e depois o Eterno colocar o chão. Esse é o meu conceito de fé. Então, todas as vezes que eu preciso externalizar a minha fé,
sabe, materializar a minha fé, mostrar para mim mesma que eu realmente tenho fé. Então, a primeira coisa que eu faço eu preciso entender que primeiro eu coloco o pé e depois o Eterno coloca o chão. O que isso significa? Às vezes, o Eterno pede para a gente fazer determinadas coisas ou ter um determinado tipo de ação que eu fico esperando que ele coloque o chão para depois eu colocar o pé. E, na verdade, vai ser o inverso. Primeiro eu faço o que ele está dizendo e depois ele coloca o chão. Então, esse é o meu conceito de fé. E se eu perguntar para cada um de vocês, cada um de vocês vai dizer que fé é uma coisa. Por quê? Porque é o seu entendimento pessoal, é a forma que faz sentido para você. Ainda vou dizer mais, é a sua drachá, sabe? Ou o seu remes também pode ser a forma alusiva que você vê fé. Agora, se a gente quiser gabaritar essa prova, a gente precisa ir nas escrituras, e a própria escritura diz o que é fé. E a escritura diz que fé, e como que a gente, na verdade, como que a gente adquire fé? A escritura diz que a gente adquire fé ouvindo a palavra. E aí a gente precisa entender assim, você agora está ouvindo a palavra. Ok, eu também estou ouvindo a palavra, mas ouvir no conceito bíblico, tá? No conceito hebraico, ouvir não significa só a palavra entrar dentro do nosso tímpano, sabe? Não. Ouvir no conceito bíblico tem a ver com praticar. Aquilo que eu ouço, eu coloco em prática. Então, aquilo que eu ouvi e coloquei em prática, significa então que eu tenho emuná, porque a palavra fé significa emuná. Então, se eu quiser ler no original, vamos colocar assim, eu diria assim, e Yehoshua vendo a emuná deles. Aí eu lembro de Jacob, né, o irmão do Mashiach, ele falando na sua Igeret, na sua epístola, lá conhecido como Tiago, ele fala, olha, mostra-me a tua fé. Como é que eu vou te mostrar que eu tenho emuná? Né? Mostra-me a tua emuná. Como que eu vou mostrar que eu tenho emuná? Através das minhas ações. Então, qual era a ação que estava sendo praticada aqui? Aí a gente vai entender quem era o grupo. O grupo era o quê? Era um grupo de amigos, pelo menos 4, entende? Pelo menos 4, que estava levando um paralítico até Yehoshua. Então, Yehoshua está dizendo o seguinte, olha, vendo a fé dos amigos, disse ao paralítico. É óbvio que o paralítico também tinha emuná, mas vamos imaginar hipoteticamente que ele foi levado às forças, que não foi, mas vamos supor que tivesse sido. Por quê? Porque primeiro, o que é um paralítico? Tá? Vamos para esse ponto agora. O que é um paralítico? Quando que uma pessoa se torna paralítica? Quando que a radaça fica paralítica? Um paralítico é uma pessoa que ele não tem mobilidade. E aí eu vou ampliar isso. Um paralítico, ele não tem poder de decisão, porque ele não tem o poder de escolher, ele não tem o poder da escolha de ir e vir. O paralítico não pode. Eu estou no Rio de Janeiro, tá? Nesse momento da gravação, o paralítico não pode escolher se ele vai ou não para o bairro da Tijuca, entende? Porque para ele ir para o bairro da Tijuca, o que ele precisa? Precisa de alguém que leve ele. O paralítico, ele não pode decidir que ele vai para João Pessoa. Nas minhas próximas férias eu vou para Dubai. O paralítico não tem isso. Ou seja, um paralítico ele não tem poder. E o que é poder? Tirando a questão da autoridade, poder como eu posso dizer isso para vocês? Quando eu digo que o paralítico não tem escolha, eu quero dizer o seguinte, para poder explicar o que é o poder nesse caso. Ele não tem o poder de escolher. O paralítico, ele vai aonde levarem ele e se levarem. Quando a gente viveu esse momento crítico que foi o da Covid, sinceramente, no sentido de mobilidade, tá? Não me afetou em nada. Por quê? Porque, na verdade, ficar presa dentro de casa, com aspas na palavra, eu já ficava. Por que disso? Porque eu cuidava da minha mãe com Alzheimer, né? Eu e meu esposo. Não tínhamos suporte nesse momento, eu e ele cuidávamos da minha mãe, então a gente não podia, não, hoje eu tô afim de ir pro shopping, não tinha esse poder de escolha, hoje eu tô afim de ir almoçar fora, não tinha esse poder de escolha, porque a nossa vida era literalmente baseada em como ela estaria
num determinado dia. Como é que a gente ia sair e deixar ela sozinha? Não tinha como. Então, nesse quesito mobilidade, a Covid não nos atrapalhou em nada, mas mesmo assim eu me senti presa. Por que eu me senti presa? Levando em consideração que eu já estava presa, entende? Mas por que eu me senti presa na Covid? Porque a Covid me tirou o direito, me tirou o poder de escolher. Porque por mais que não pudesse sair eu e o meu esposo juntos, eu poderia ir ao shopping tomar, como eu brinco, né, tomar uma casquinha. Mas com a Covid eu também não podia ir ao shopping tomar uma casquinha. Então, por mais que, vou falar de novo porque isso é importante você entender, por mais que eu já me sentisse presa, por mais que eu já me sentisse sem liberdade, antes da Covid, por causa de toda a situação que eu vivia, né, que vivíamos com a minha mãe e também vivi antes com a minha sogra, com a Covid, eu continuei me sentindo, eu fiquei pior. Por que eu fiquei pior? Porque antes eu me sentia presa, mas eu podia ainda sair um momento ou outro. Porque eu tinha esse poder de escolha. Meu marido ficar em casa, aí eu pediria a vizinha para ficar aqui um pouco com a minha mãe. Eu tinha essa opção. Com a Covid, não. Então, a Covid, qual a mobilidade que a Covid tirou de mim? Tirou a mobilidade do poder de decisão. Então, uma pessoa, quando ela está paralítica, não é porque ela está em cima da cama e não tem essa mobilidade física. Uma pessoa, quando ela está paralítica, porque ela perdeu o poder de decisão, ela perdeu o poder de escolha. E perder o poder de escolha, eu acho, tá? Levando em consideração que liberdade é um dos meus valores, eu acho que a pior prisão que pode acontecer é a pessoa perder o poder da mobilidade. Então, o que isso tem a ver com a gente hoje? Tem a ver com o seguinte, que você, ao fazer as meditações, por exemplo, pelo Brasil, que automaticamente você está incluindo a sua família, você está incluindo a sua cidade, você está incluindo as nações, a sua emuná, esta ação denota emuná, porque se você está fazendo a meditação é porque você acredita que alguma coisa vai acontecer. E, obviamente, porque o nome do Eterno vai agir. Então, a sua emuná vai voltar a trazer mobilidade. Porque o Yehoshua está dizendo para a gente o seguinte, olha só, eu estou vendo a emuná de vocês. Então, eu vou dizer ao paralítico, né? Aqueles que estão sem mobilidade, vamos falar dessa forma, que é paralítico, aqueles que estão sem mobilidade, eu vou dizer para eles, tá? Filho, olha que carinhoso, filho, perdoados estão os seus pecados. Adassa, mas tudo bem. Não é a questão de perdão de pecados, a questão é voltar a andar. Por que as pessoas pedem a mobilidade, tá? Eu tô falando agora de toda e qualquer mobilidade, porque muitas das vezes, ou melhor, todas as vezes, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, o que é morte? É perder a vida, entende? Então, assim, quando Yehoshua perdoa os nossos pecados, quando Yehoshua perdoa o pecado da nação, porque a gente vai orar pelo Brasil e pelas outras nações, quando Yehoshua perdoa os nossos pecados, naturalmente o que acontece? A gente volta a ter mobilidade. Quando Yehoshua perdoa as nossas transgressões à Torá, a gente volta a ter o quê? A gente volta a ter vida. Porque o que é vida? A Torá é vida. A Torá é vida. Então, eu só tenho vida, eu só vivo quando eu tenho a Torá. E o que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que Yehoshua nos ensinou como praticar. Então, na essência, né? Então, o que a gente precisa? Nós, eu e você, como esses amigos, entende? Nós somos esses amigos que Yehoshua está vendo a nossa emuná. Então, o que a gente precisa fazer? Continuar fortalecendo a nossa emuná. O que a gente precisa continuar fazendo? A gente precisa continuar meditando pelo Brasil e pelas nações. E então, Yehoshua vendo a nossa prática, vendo a nossa fidelidade, porque emuná é fidelidade confiante, vendo a nossa fidelidade, Yehoshua vai dizer para o Brasil,
E, obviamente, vai dizer para mim, para você, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas, vai dizer para os nossos conterrâneos e vai dizer para as nações, porque a gente está orando pelas nações também. E Yahushua vai dizer para eles o seguinte, olha, filhos, né, perdoados estão as suas transgressões. Por quê? Porque a nossa meditação vai gerar nessas pessoas como eu posso dizer, vai gerar nelas esse desejo de terem as suas vidas transformadas. Por quê? Porque quando a gente ora, quando a gente medita, a gente não medita no nível do nefesh, no nível do comportamento. A gente medita no nível da Neshama, que é o nível da alma elevada. Então a gente está elevando a alma das pessoas para o Mashiach, para o eterno, e então automaticamente haverá um grande despertamento espiritual. Então, o que o cristianismo muitas das vezes fala, tanto do tão falado avivamento, é isso que a gente está fazendo no sentido mais pleno da palavra, tá? Nós estamos avivando a Neshama das pessoas, para que quando elas estiverem em Devekut, né, em apego ao sagrado, literalmente não tem mais como desapegar. Tá? Falando do Devekut, eu quero aproveitar, antes da gente entrar na nossa meditação, eu quero aproveitar e dar 2 recados para vocês. O primeiro é o seguinte, toda quarta-feira, possivelmente às 20 horas, nós vamos dar uma aula do curso Devekut Neshama, que é apego ao sagrado. Então você vai ter conhecimento mais profundo de tudo isso que a gente está falando, de quem é você, da sua alma, da onde vem, como elevar a sua alma, porque a gente trabalha especificamente no nível da Neshama. A gente está dando essas aulas gratuitas, você sabe também que fica disponível aqui no YouTube por 72 horas, depois a gente tira do ar. Então, se você quiser participar gratuitamente, tá aí o link na descrição, que você pode participar da nossa comunidade, tá? Devekut e Intercessores pelo Brasil, tá o link aí na descrição. Você pode entrar e a gente informa lá o dia e horário das aulas, tá? E também nós queremos, Bezrat Hashem, essa semana, tá? Nós estamos ainda recebendo as pessoas no grupo, mas se tiver uma pessoa, a gente vai começar com uma pessoa. Nós queremos, a partir dessa semana, começar também meditações. Tem um horário do dia que é o horário mais propício, que a energia de misericórdia está literalmente circulando. Então a gente quer começar a fazer as meditações dentro desse horário, que é o chamado de Hatson Alárrico, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso, porém na descrição, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. Eu sinceramente não sei como deixa como comentário fixado, eu vou pesquisar como faz, mas eu acho que eu vou deixar também como um comentário fixado aqui esse link específico para que você saiba o que é o Ratson, que é um dos melhores horários para a gente poder estudar, né? E também para a gente poder fazer as nossas meditações. E eu quero, Bezrat Hashem, se assim o Senhor permitir, começar a fazer as meditações junto com vocês, que eu mencionei isso ontem, fazer as meditações nesse período, tá bom? Bom, de novo, Men Lamed Kaf Yud. Esse Shem Malki, o tema é perdão que revela autoridade, tá? Ele é a tradução simbólica é meu rei, fonte do perdão, tá bom? Esse Shem, aplicação espiritual. O Shem Malki ativa a misericórdia interior e o poder de liberar perdão. Ele purifica a memória emocional e desfaz a culpa que paralisa a alma. Quem medita neste nome se reconcilia com o fluxo da compaixão divina e volta a caminhar em propósito, tá? O uso prático desse Shem, quando fazê-lo, sempre que for para curar traumas ligados à culpa e à autossabotagem, liberar perdão a si e aos outros e atrair compaixão e favor divino, tá? Isso tudo está lá no nosso blog, é só você entrar e verificar. Então, Melamed Kaf Yud. Vamos fazer a meditação. Você pode, quando tiver inspirando, enche bem esse ar de pulmão, eu sempre falo isso, esse pulmão de ar,
você pode pensar na palavra Malki ou em Men, Lamed, Kaf e Yud, tá bom? Então vamos lá. Vamos inspirar profundamente 3 vezes e segurar o ar 2, 3 segundos e exalar tudo aquilo que te deixa ansioso, ansiosa, preocupada, tá? Vamos nós. Agora você vai se ver como uma coluna de luz branca dentro do hexágono central do Magen David maior do que a habitação que você está. Magen David de cor dourado. À nossa frente tem outro Magen David de igual tamanho e cor. A gente vai convocar a letra Mem. Vamos iluminar a letra Mem. Lembrando que iluminar é como se fosse acender uma vela. Então ela vai ficar com a chama acesa. Vamos, se você não conhece a letra, abre os olhos e depois visualiza e fecha. Depois nós vamos convocar a letra Lamed. Vamos iluminar a letra Lamed. Vamos convocar a letra Kaf. Vamos iluminar a letra Kaf. E vamos iluminar, convocar a letra Yud. E vamos iluminar a letra Yud. Então a gente tem Men, Lamed, Kaf e Yud completamente iluminadas. E temos a palavra Malki iluminada. Hoje a gente vai fazer algo diferente. Da mesma forma que os amigos levaram o paralítico até Yehoshua, a gente vai convocar agora Metatron, Sandarfon e Mashiach. E você vai visualizar na sua mão o Brasil. E vai estar todos os brasileiros espalhados pela face da terra. E a nação que esse brasileiro está, vai estar dentro do Brasil. E todos os estrangeiros que estão aqui, seja passeio ou residente, a nação que ele pertence também vai estar dentro do Brasil, porque está representada por eles. Então, nas tuas mãos está o Brasil, e dentro do Brasil, todas essas nações onde existe um brasileiro e onde tem um estrangeiro. Então, da mesma forma que os amigos levaram o paralítico até Yehoshua, você que está com o Brasil nas tuas mãos, que como se fosse do tamanho de uma bola de futebol, você vai levar até as chamas agora. E você vai colocar literalmente o Brasil aos pés do Shem, do nome Malki, que é o próprio Eterno. E agora que você colocou o Brasil aos pés do próprio Eterno, nós já temos aqui Metatron, Sandarfon e Mashiach supervisionando essa meditação. E agora você vai interagir diretamente com as chamas. Fique à vontade para permitir que a sua Neshama faça o que quiser com as chamas, porque cada chama
é um reflexo e ilumina para nós, para nossa Neshama, essa consciência do divino. E depois que você interagir com as chamas, ou enquanto está interagindo com as chamas, você também pode ter livre conversação com o Mashiach, com o Metatron e com o Sandarfon. E eles também conosco. E com todo o Brasil e as nações aqui dentro representadas. Quando você terminar, você pode respirar profundamente 3 vezes, pode abrir seus olhos e compartilhar conosco lá no Verbaliza, né? E fique à vontade de compartilhar conosco lá na nossa comunidade. Bom, hoje o insight que eu tive foi exatamente o que eu já fiz no momento da meditação, que foi colocar o Brasil, né, aos pés desse Shem, né, aos pés desse Shem. Então, fizemos como os amigos, né, daquele paralítico, de levar o Brasil, né, esse paralítico, até o Mashiach. Tá? E tenha isso em mãos. A cura do paralítico que está ao teu lado, ao teu redor, muitas das vezes pode depender de você. Então, quando a gente medita, a gente aumenta o nosso campo gravitacional energético e isso acaba alcançando as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, se você quiser participar das meditações ao vivo, né? Então é só você entrar na nossa comunidade, tem o link aqui, tem na descrição. Shalom, shalom, lehitraot.